a primeira carta do céu. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu santo lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Éfeso era a antiga capital da Ásia Menor, com aproximadamente 500 mil de habitantes. Uma orgulhosa metrópole e, ao mesmo tempo, um destacado centro mercantil e o centro do culto a Diana, como Atos, capítulo 19, nos mostra claramente. Havia ali numerosa comunicação judaica, que Paulo conheceu em sua segunda viagem, Atos, capítulo 8, versículo do 19 e 21. Também Apolo pregou lá. Apolo também pregou lá. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Mais tarde, Paulo morou por 3 anos em Éfeso. Atos capítulo 20 e 31. Através do seu trabalho, o Senhor fundou a sua igreja dentre judeus e gentios. Foi dos anciões dessa igreja que Paulo despediu-se de forma tão comovente em sua terceira viagem missionária. Atos, capítulo 20, versículo 17 e 38. A essa igreja, Paulo descreveu sua grandiosa carta, na qual nos é dada certamente o mais profundo entendimento sobre o mistério da igreja, do corpo de Jesus Cristo. A tradição diz também que Éfeso foi o local da residência do apóstolo João e que ele trabalhou e morreu ali. De lá, após a morte de Paulo, ele teria supervisionado as igrejas da Ásia Menor entre 630 e 640 depois de Cristo. Éfeso caiu nas mãos dos turcos. A cidade mesmo foi destruída em 1402 depois de Cristo por, não sei ler bem esse nome aqui, não sei pronunciar, mas alguma coisa assim. Eu vou ler exatamente como está escrito aqui esse nome. Timor-Lenk. As ruínas restantes chamam-se hoje Adesha. Nossa, que nome. Adesha Soluk, surgido de ágios teólogos, que quer dizer santo teólogo, lembrando o apóstolo João, o teólogo que teria sido sepultado lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, versículo 1, uma igreja local recebe uma carta pessoal do Senhor. Ao anjo da igreja. Trata-se, nesse caso, realmente de um ser angélico? É quase certo que não, pois a palavra anjo é também frequentemente traduzida como mensageiro.
A explicação mais razoável é que se fala aqui dos líderes da igreja. Em volta da ilha de Pátimo, no mar Mediterrâneo, onde o apóstolo João estava banido, encontravam-se as 7 igrejas da Ásia Menor. Os 7 anjos, ou seja, anciões, mantinham a comunicação entre João e as igrejas. Capítulo 1, versículo 19 ao 20. Eles tinham uma grande responsabilidade. Já sentimos isso na leitura do primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: pois o que o Senhor mandou escrever ao ancião da igreja em Éfeso era destinado a toda a igreja. Sua responsabilidade consistia, portanto, em transmitir fielmente à igreja tudo o que o Senhor disse a João e que João escreveu. Também nós temos essa responsabilidade, desde que sejamos servos ou servas, do Senhor Jesus, transmitir aquilo que o Senhor nos diz. Ele confiou-nos muito, mas é também uma enorme bênção quando transmitimos o que recebemos. Essa, aliás, era também uma das maiores fontes do poder do nosso Senhor Jesus. Ele testemunha na oração sacerdotal: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. João capítulo 17, verso 8. Quão pobres e miseráveis são as igrejas e congregações que não têm mais mensageiros que inclinam seus ouvidos para a Bíblia e para o coração de Deus. E agora o Senhor elevado. O autor fala de si mesmo no versículo 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que significa isso não é um segredo, pois a Bíblia fornece comentário para a Bíblia. De modo que alguns versículos antes é dito que são os 7 candeeiros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 1, versículo 20. Portanto, está claro que o Senhor quer dizer com a frase: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Que consolo! Ele conserva seus servos em sua mão. És um servo, uma serva de Jesus. Então isso vale também para ti, isso também vale para você. Ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, 28. É o que diz o Senhor elevado, que anda no meio dos 7 candeeiros, das 7 igrejas. Quão grande é a luz de uma igreja. No Antigo Testamento, Israel tinha somente uma luz, a menorá, que iluminava o tabernáculo. E mais tarde o templo. As 7 igrejas representam a igreja completa. Ela tem uma sétupla plenitude de luz. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, 14, diz o Senhor Jesus. Quando o Senhor apresenta a si mesmo para evitar que haja dúvidas sobre a autoria da carta, ele ao mesmo tempo legitima seus servos, que conserva na mão direita as 7 igrejas. Isso lembra Isaías 42, 1, capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustento. Além disso, o Senhor diz que anda entre os 7 candeeiros, que não está simplesmente parado, ele está no seu meio. E ele age no seu meio.